Agradecemos a Allah, só a Ele adoramos, só dele imploramos ajuda e testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro. Após citarmos a história de Adão e algo sobre a história de Shith, o profeta Sete, e algo sobre a história de Idris, o profeta Enoque, chegamos à época de Nuh alayhi salam, Noé, que a paz de Deus esteja com ele, o primeiro grande mensageiro de Deus enviado à humanidade. A história de Noé, que a paz de Deus esteja com ele, é citada repetidamente e em detalhes no Alcorão Sagrado. Em alguns versículos, Deus o Altíssimo cita o seu nome junto aos nomes de outros profetas, como é o caso do versículo de Surat Al-Ahzab, o versículo número 7, onde Deus o Altíssimo diz: E quando firmamos a aliança com os profetas, e contigo, e com Noé, e com Abraão, e com Moisés, e com Jesus, filho de Maria, e firmamos sólida aliança com eles. Deus Altíssimo seja, cita nesse versículo os nomes dos principais mensageiros, os nomes dos grandes mensageiros que Deus enviou à humanidade: Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad, a paz de Deus esteja com todos eles. O nome de Noé, que a paz de Deus esteja com ele, se repete no Alcorão Sagrado 43 vezes. E a sua história é citada no Alcorão Sagrado em 24 pontos diferentes do Alcorão. Ou seja, o seu nome se repete 43 vezes. Porém, a história, trechos da sua história, se repetem 24 vezes. E o seu nome se repete diversas vezes na narração da sua história num só ponto do Alcorão. Então, o seu nome se repete 43 vezes e sua história é mencionada por Deus no Alcorão Sagrado em 24 partes diferentes, sempre com aspectos diferentes da história de Noé, que a paz de Deus esteja com ele. E Allah, exaltado e altíssimo seja, diz em Surat Al-Hadid, versículo 26: E com efeito enviamos Noé e Abraão, e fizemos haver na descendência de ambos a profecia e o livro. Então entre eles houve guiados, enquanto muitos deles foram perversos. Deus enviou a Noé e enviou a Abraão. E todos os profetas que vêm depois da época desses dois profetas, de Noé e de Abraão, são seus descendentes. Depois de Noé, a paz de Deus esteja com ele, todos os profetas são seus descendentes. Por isso Noé é considerado o segundo pai da humanidade, Adão segundo. E depois da época de Abraão, todos os profetas são seus descendentes. Por isso Abraão é conhecido como o patriarca dos profetas. Como citamos, a história de Noé, que a paz de Deus esteja com ele, é citada em diversas partes do Alcorão. É citada em Surat Al-A'raf, do versículo 59 ao 64, Surat Yunus, 71 a 73, Hud, 25 a 49, Al-Anbiya, 76 a 77, Al-Mu'minun, 23 a 30, entre outros versículos e suratas do Alcorão. Nesses versículos que citei, são citadas partes da história de Noé e do diálogo de Noé com o seu povo e do dilúvio e outros aspectos da sua história. Em outro grupo de versículos, Deus elogia a Noé ou cita o final infeliz daqueles que não creram nele em sua época. Por exemplo, Al-Isra 17, Sad 12 até 13, Surat Ghafir 5 até 6, Qaf 12 até 13, entre outros versículos em que é citado Nuh alayhi salam. E também há uma surata no Alcorão que é denominada com o nome de Nuh alayhi salam, Surat Nuh, a surata de Noé. É narrado por Ibn Abbas radiyallahu anhuma, o período entre Adão e Noé foi de 10 gerações. Em todo este período, os descendentes de Adão eram muçulmanos. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون
كلهم على الإسلام. E o termo em árabe que traduzi como geração é qarn. E qarn às vezes significa século e às vezes significa geração. E percebemos que esse termo se repete muitas vezes no Alcorão e sempre com um significado de geração. Por exemplo, Deus Altíssimo diz: e quantas gerações aniquilamos depois de Noé? E dos pecadores entre os seus servos, basta teu Senhor por conhecedor, onividente. Isto em Surat al-Isra, versículo 17. Também em outro versículo, em Surat al-Furqan, 37, Allah subhanahu wa ta'ala disse: e ao povo de Noé, quando afogamo-lo e fizemo-lo um sinal para os humanos. Ou seja, Deus cita o exemplo do povo de Noé. Que lição devemos tomar desse povo e do que aconteceu com eles e com outros povos que desmentiram os profetas e não creram neles e não os seguiram? E preparamos para os injustos doloroso castigo. E menciona o povo de Ad e Thamud e os companheiros de Arras e muitas gerações entre esses. Portanto, em versículos como esses, traduzimos qarn como geração. E assim então, o dizer de Ibn Abbas: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. O período entre Adão e Noé foi de 10 gerações. Em todo este período, os descendentes de Adão eram muçulmanos. E é narrado que Noé, que a paz de Deus esteja com ele, nasceu 126 anos depois da morte de Adão. Em outras narrações também, 146 anos depois da morte de Adão. Então, todas as gerações anteriores a Noé, que a paz de Deus esteja com ele, eram muçulmanas. Isso significa que eram monoteístas. Aconteceram alguns tipos de perdição, de corrupção. Caim matou Abel. Citamos também o exemplo do adultério. Havia aqueles que eram obedientes, aqueles que eram desobedientes. Porém, todas essas gerações eram monoteístas. A idolatria ainda não era conhecida nessa época. Jamais ocorreu a idolatria durante estas 10 gerações, entre Adão e Noé, que a paz de Deus esteja com eles. E na época de Noé ocorre o primeiro fato de idolatria no mundo. E aí Noé é enviado.